Boa tarde. Vamos retomar após o almoço. Retomar os trabalhos agora na parte da tarde. E para dar continuidade ao nosso trabalho, hoje pela manhã foi muito interessante, tivemos 5, 6 painéis, né, Ana? E de um nível muito alto. Eu estava até conversando com a Ana que a gente acabou não conseguindo absorver tanta coisa bacana que apareceu, né? A rede, a semana normalmente tem essa característica, muito conteúdo muito bom para a gente poder absorver. Para a gente dar continuidade, bem-vindos a todos, quem não teve pela manhã, bem-vindos agora à tarde. E dando início à parte da diuturna, eu convido à mesa Andréa Bolzon, coordenadora do Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD, e Fernando Jaime Gonzalez, diretor acadêmico do Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD, para a apresentação de resultados preliminares do Relatório de Desenvolvimento Humano, Esporte e Atividade Física aqui no Brasil. Obrigado por terem vindo. Eu queria, em primeiro lugar, dar uma boa tarde a todas e todos, agradecer a oportunidade de vir aqui conversar com vocês, né? Agradecer o espaço que a RENS nos abriu essa tarde, para a gente trocar um pouco, né? Para a gente contar um pouco para vocês dessa aventura que tem sido, ao longo desse ano especialmente, a elaboração desse relatório de desenvolvimento humano sobre atividades físicas e esportivas. Enfim, lá no PNUD a gente tinha já uma indicação clara de que faríamos um relatório de desenvolvimento humano sobre esse assunto há mais tempo, né? Há pelo menos 2 anos, né? Essa ideia já estava clara, mas ela se concretizou, né? Quer dizer, o relatório está ganhando contorno, está ganhando forma, está crescendo em conteúdo, em robustez, em informação, num processo que tomou esse ano inteiro, né? Então, enfim, o objetivo dessa conversa aqui é a gente poder adiantar um pouco, né, para vocês em que fase que esse trabalho está, né? Eu estou aqui com o Fernando Jaime Gonzalez, que é o professor responsável pela direção acadêmica do relatório, né? Então, eu vou fazer uma fala rapidinha, né, Fernando? E aí passo para o Fernando vai continuar e no final eu volto com umas informações mais específicas sobre uma parte da pesquisa que nós estamos fazendo, que é relacionada com escolas ativas. Como é que a gente passa? Só não está ainda a apresentação. Eu vou adiantando, então eu me lembro Isso, eu me lembro da primeira lâmina. Agora já está. Não, enfim, só uma primeira palavra rápida sobre o PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Nós somos um dos órgãos da ONU e na estrutura do PNUD nós temos uma longa trajetória relacionada com a elaboração de relatórios de desenvolvimento humano, né? O primeiro relatório foi lançado em 1990, né? Foi um marco, na medida em que, pela primeira vez, um informe da ONU juntou dimensões variadas para falar de desenvolvimento, né? Até então, quando a gente falava de desenvolvimento era o país mais desenvolvido era o país mais rico, tinha o maior PIB, né? O país subdesenvolvido era o país que tinha menor PIB. E aí, a partir dos anos 90, quando o PNUD lançou o primeiro relatório de desenvolvimento humano, pela primeira vez a gente bolou um índice, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que hoje todo mundo conhece, né? Que coloca
no mesmo plano, na mesma dimensão, né, questões relacionadas com acesso ao conhecimento, com questões de saúde e questões de vida digna, de renda também, né? Então, esses relatórios, quando foram lançados no começo da década de 90, eles não tinham o reconhecimento que eles têm hoje, né? No começo da década de 90, juntar essas dimensões, falar no mesmo número, né, de esperança de vida ao nascer, de renda média e de nível de escolaridade ou de anos médios de estudo, era meio que uma coisa maluca, né? O dono dessa maluquice foi o Amartya Sen, né, que, enfim, mais tarde se tornou um prêmio Nobel, uma pessoa conhecida, né? O fato é que isso foi um marco, né, na discussão sobre desenvolvimento, né? Então, assim, hoje em dia já é mais tranquilo quando a gente fala, aquele país é muito rico, mas e em termos de desenvolvimento humano, né? Em termos de desenvolvimento humano, as pessoas estão vivendo mais, elas estão indo mais à escola, elas estão, né? Outras dimensões também estão atendidas, né? Hoje a gente está olhando só para a renda. Assim, ao redor do planeta já tem mais de 700 relatórios de desenvolvimento humano publicados. Tem um global que sai ano a ano, todos os anos o PNUD lança um, que traz aquele ranking do IDH, enfim, a gente vê se o Brasil melhorou, se piorou, se caiu no ranking, né? Mas, a nível nacional, os escritórios do PNUD fazem também relatórios sobre temas específicos, em nível regional também. O Brasil só fez 3 relatórios até hoje, nesses mais de 25 anos quase. Um sobre pobreza, raça e violência, um sobre um índice de desenvolvimento humano adaptado, e um sobre desenvolvimento humano e valores, né? E agora, então, é o 4º relatório que a gente está fazendo e o tema escolhido foi atividades físicas e esportivas. Por que esse tema, né, para um relatório? Como eu disse, já havia uma decisão desde 2 anos atrás de fazer sobre esse tema, e claro que essa decisão dialogava com o clima do país, com os grandes eventos, né? Mas não só com isso, né? Dialogava também com uma série de iniciativas, né, que o PNUD vinha tomando e vinha se envolvendo nesse campo. A gente achou também que era oportuno fazer essa reflexão agora e lançar essa reflexão no ano que vem, porque de alguma forma tudo acaba, né? A gente estava conversando agora há pouco que, acabados os grandes eventos, a gente pode um pouco fazer uma reflexão, né, e ver o que a gente pode propor, o que a gente pode, então, pensar daqui para frente, a modo de balanço e a modo de pensar o futuro também, né? O ano que vem a gente fecha a década do esporte no Brasil, que começou lá em 2007 com os Pan-Americanos, né? Então, por isso é que a gente está fazendo esse esforço agora de lançar esse relatório. Vou passar então para o Fernando. O Fernando vai contar para vocês então um pouco da estrutura e o que a gente está encontrando em cada parte do documento que está sendo elaborado, e depois a gente continua com as escolas ativas. Alô, boa tarde. Inicialmente gostaria de agradecer a possibilidade de estar participando do evento. Hoje de manhã foi muito interessante participar e ver um grupo de instituições interessadas em pensar e desenvolver o esporte nessa perspectiva, uma linha de trabalho com a qual um grupo importante de pessoas que trabalhamos na área de educação física nos identificamos. Eu sou professor de educação física, eu não sou brasileiro, eu sei que meu sotaque me engana, mas tenho hoje a responsabilidade de estar na condução do relatório de desenvolvimento humano nacional, que tem como foco as atividades físicas e esportivas. Eu inicialmente vou trabalhar apresentando em linhas gerais esse documento e depois vai fazer um recorte um pouquinho mais específico sobre um de seus capítulos. Então, vai ser uma fala basicamente descritiva. Esse documento está estruturado em 2 grandes documentos, se poderia dizer assim, um subdocumento, um documento central,
es el propio relatorio, constituido de una serie de capítulos que voy a describir en una secuencia, más también reúne un conjunto de background papers, ¿sí? Que son textos complementares que tratan de asuntos específicos vinculados al tema de las actividades físicas y esportivas a partir de diferentes recortes. Então, hoje, o conjunto desses documentos estão ainda já, digamos, estão em elaboração, ainda não entraram na etapa de refinamento. São mais de 1000 folhas escritas, todas sistematizadas a partir de diferentes níveis de pesquisa. Basicamente, revisões de um conjunto de conhecimentos produzidos no Brasil, para o Brasil, sobre o Brasil, que estão tentando ser sistematizados para poder servir de base para pensar a área das atividades físicas e esportivas. Esse relatório conta com um conjunto de colaboradores muito grande. Aqui temos uma parte, digamos, central de sus colaboradores, que son personas que tienen corresponsabilidad en la escrita de ese documento. Muchos de esos me imagino que ustedes conocen. Ahí el profesor Walter Brach, el profesor Alexandre Palma, el profesor Mauro Becci, el profesor Macareñas, entre otros profesores que hace muchos años se ocupan de estudiar y pesquisar las actividades físicas y esportivas. Essa é uma fotografia de nossa última reunião em Brasil. A gente se tem reunido em torno de umas 5 vezes, em reuniões extensas, de muita discussão, para poder, de alguma forma, trabalhar no desenvolvimento desse documento. O sumário atual desse relatório, desse documento central, está, além dos elementos de apresentação, constituído de 8 capítulos centrais. ¿Tá? Inicia discutiendo el porqué de las actividades físicas y deportivas se constituir en un tema do PNUD, y después un conjunto de capítulos que voy a dar en detalles a continuación. Mas gostaria que você tivesse uma visualização geral do documento, e no qual se espera poder dar conta de um conjunto de temas que potencialicem a reflexão e a tomada de decisão nesse campo. O documento inicia com uma discussão básica, que é o porquê aprofundar o tema de atividades físicas e esportivas no Brasil. Por que isso é importante do ponto de vista de uma instituição como el Programa de Naciones Unidas para el Desenvolvimiento? ¿Cuál es el lugar que ese conjunto de prácticas culturales tiene para potencializar el desenvolvimiento humano? De tal forma que ese órgano, el órgano de la ONU, como María Estela colocó hoy de mañana, decidió dar centralidad en este momento a ese tema. Después, en el capítulo 1, tenemos 3 grandes temas, ¿no? 3 preguntas gerais, que son: o que é o desenvolvimento humano na perspectiva do relatório e sua interface com as atividades físicas e esportivas, o que denominamos atividades físicas e esportivas, e vocês sabem que isso é campo de grande discussão. Enquanto a gente não tenta definir a que nos estamos refiriendo, usamos a palavra esporte, atividade física, atividades de lazer, atividades físicas em geral, está tudo bem. Agora, quando a gente tenta agarrar esses conceitos, e os tentamos colocar em leis, los colocamos em políticas, e los tentamos colocar em documentos que organizam o desenvolvimento do fomento, essas palavras tomam muito peso e significado. Si esporte na cabeça de quem está construindo a legislação se ocupa apenas de atividades físicas esportivas competitivas, eu tenho um impacto no campo do fomento. Si esporte se vincula só ao alto rendimento, eu tenho um impacto na forma que se tomam decisões nos investimentos.
Entonces, discutir el concepto es un elemento central, porque eso tiene efecto de realidad. Ainda en el tercer tema de ese primer capítulo, se discute escenarios de actividades físicas y el desenvolvimiento humano. Ahí tienen dos elementos centrales. Por un lado, es el lugar que las actividades físicas esportivas ocupan hoy en un escenario contemporáneo. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo las personas se ocupan en ese universo? Y un segundo tema ahí en el campo del escenario es en qué medida, cuáles son las características y en qué circunstancias las actividades físicas esportivas se constituyen en un escenario cultural favorable para el desenvolvimiento humano. No sé si ustedes percibieron, pero esa hoy de mañana eso pareció muy claro. Todos los proyectos que fueron relatados, todos hablaron de metodologías, de tecnologías, de formas de trabajo. Sin duda que las prácticas de actividades físicas y esportivas son vectores de desenvolvimiento. No en tanto, ellas deben estar pautadas por formas muy específicas de conducción de ese proceso. Y eso es un elemento central cuando se piensa en escenarios de la actividad física esportiva. Los escenarios, si entendemos eso como los espacios criados donde se practican los deportes, las actividades físicas, no pueden ser cualquier escenario, porque ellos no son equivalentes en su potencial de desenvolvimiento. Discutir cuáles deben ser las características de esos escenarios, desde el punto de vista de la relación profesor-alumno, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de los objetivos que moldan experiencias de las crianzas y los adolescentes particularmente, más también de los adultos en algún momento, qué características deben tener para que esos escenarios sean realmente potencializadores del desenvolvimiento humano. El segundo capítulo, que me voy a profundizar un poquito en la continuidad y a la descripción del relatorio, discute algo que tal vez para la mayoría de las personas que están aquí en esta sala es algo bastante conocido, que es cómo las actividades físicas esportivas están distribuidos en el mapa social brasileño. Ya hoy aparecieron varias informaciones, posiblemente para grupos como el que aquí está asistiendo el trabajo, no sea ninguna novedad. Mas es fundamental entender que el relatorio es pensado para personas particularmente fuera del universo esportivo. Si la gente quiere impactar en las decisiones políticas que organizan el sector de los deportes, en grande medida las personas que se ocupan de eso no están en el propio sector. Entonces ellas tienen que ser informadas con cualidad, desde el punto de vista académico-científico, mas también con una comunicación que permita comprender la realidad del sector. Entonces, ese relatorio no es un documento académico, en el sentido que no se hace para otros pesquisadores, sino es un documento que se hace para personas que tienen agencia en el sector. En uno de nuestros congresos, en uno de nuestros consejos, con un conjunto de personas que también es muy importante, de un grupo de personas que nos asesoran. En una primera reunión nos hicieron una serie de críticas al proyecto inicial, que fueron tomadas y incorporadas en el proyecto. Mañana tenemos otra vez reunión para que avalien nuestro trabajo. El profesor Jorge, Ana también faz parte de ese consejo. Nos advertían que era necesario que ese relatorio impactara en quien tenía, me lembro muy bien la expresión, la caneta en la mano, quien asignaba a ley, quien asignaba el orçamento. Entonces, ese relatorio está focado en ese grupo de personas que tienen un impacto, una decisión enorme sobre el sector, no en tanto, con mucha frecuencia no son personas de la área. Entonces, aquí, en ese capítulo, se hace un mapa, lo que yo vengo denominando el mapa da inequidad de acceso a las actividades físicas esportivas en el país. El capítulo 3, es uno de los capítulos más interesantes, según mi lectura, es un esfuerzo de dos grupos de pesquisadores, uno de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y otro de la UNESP de Río Claro,
que estén sentados y están revisando la producción científica brasilera para poder sistematizar en esos dos blocos. Un grupo trabaja con adultos y otro grupo con crianças y adolescentes, intentando captar o que las investigaciones muestran sobre en qué medida las actividades físicas esportivas pueden efectivamente se convertir en escenario de desenvolvimento humano. No desde la promesa, não de lo que eu digo que faço ou lo que potencialmente a gente pode imaginar que aconteça, sino a partir de pesquisas empíricas que têm acompanhado grupos durante um longo período e têm tentado captar esse esforço. O professor, hoje de manhã, ele nos anunciava um conjunto de benefícios que geralmente a pessoa que vive isso sente na pele. No entanto, quando se quer comunicar do ponto de vista científico, convencer a outro, as pessoas te olham e dizem, por isso sou entusiasmo, sou um cara convencido, que é muito importante. No entanto, do ponto de vista dos argumentos que sustentam tomar de decisão, o elemento científico é um elemento fundamental, porque de alguma forma, entre aspas, comprova o efeito de determinados cenários de atividades físicas esportivas y de desenvolvimiento humano. Entonces, ese grupo está sistematizando una parte importante de la producción brasilera, y eso es fundamental, de mucha producción extranjera, mas el relatorio tendrá un foco específico sobre lo que ya se fue pesquisado y constatado en las experiencias que se hacen aquí en Brasil. Capítulo 4, un capítulo que foca en la organización del sector de las actividades físicas esportivas. Ese capítulo hace un mapeamiento general de cómo se organiza el sector, mas recorta particularmente sobre el papel del Estado en los últimos años. ¿Cuál ha sido el papel, dónde han sido focados los esfuerzos, los investimentos del sector público brasileño cuando se habla de actividades físicas y esportivas? Todos tenemos una idea, todos tenemos una percepción de cómo ha sido feito ese proceso, particularmente, insisto, de quien está dentro del sector. No entanto, ese estudio va a ser un esfuerzo y hasta el momento los resultados son muy importantes de cómo el recurso público está siendo aplicado en ese sector. Y la pregunta que fica es decir, ¿es la que se tiene que aplicar? ¿Podemos continuar con esa lógica? ¿Es de esa forma que se produce condiciones para el desenvolvimiento humano vía las actividades físicas esportivas? ¿Por qué se hace así? ¿Quién toma la decisión? ¿Quiénes son los sectores envolvidos? ¿Quién participa en la escolha das prioridades? Entonces, ese capítulo está enfocado en eso y está haciendo un trabajo magnífico de explicitación de cómo se está haciendo y contrasta con aquello que se dice tanto en el campo de la legislación como en el campo de las políticas públicas. El capítulo 5 es un capítulo específico que hace un recorte sobre las actividades físicas y deportivas en cuanto promotoras de salud. Y ahí hay un impasse, porque generalmente se hace un recorte de las actividades físicas y deportivas a partir muchas veces de una lógica bastante, voy a decir así, reduccionista de la dimensión biológica de las actividades físicas y deportivas. Como si cualquier gasto energético, caminhar, llevar a pasear o cachorro, barrer, fuese equivalente a lo que veíamos hoy de mañana los meninos jugando. Entonces, en una lógica que tiene apenas la dimensión biológica como parámetro, sería equivalente las meninas ficar en casa barriendo, cuidando la casa, o yendo a la Vila Olímpica a jugar basquetebol. Y eso no tiene lógica. Entonces, ¿cuál es la idea de saúde que potencia? Dice, no, lo que es potencializador da vida das pessoas son actividades físicas esportivas en un momento do lazer, en contextos y en escenarios que propicien
não apenas el gasto energético, sino interações sociais que potencializem a vida. E aí a gente está tentando marcar uma diferença de perspectivas mais centradas na dimensão da prevenção, de cuidado de evitar a enfermidade, e esse capítulo se centra de como convertir as atividades físicas esportivas enquanto uma ferramenta de promoção da saúde. O sexto capítulo, não vou antecipar muito, aqui tem Paula, a coordenadora desse capítulo, um capítulo que o documento nosso vai acolher, porque é uma pesquisa que tem mais tempo de desenvolvimento que o próprio relatório. No entanto, o relatório vai trazer isso como elemento central. E uma discussão em que medida as escolas podem se convertir em promotoras das atividades físicas esportivas, não apenas atividades físicas esportivas, sino de propiciar a maior movimentalidade de crianças e jovens. Hoje, a Alice, responsável de trabalho com Nike, já trazia que talvez estas gerações são as que menos se propicia o movimento. Então, essa escola ativa deve propiciar isso, no entanto, não a partir de novo de reduzir isso a gasto calórico, sino de fazer disso uma experiência vital. O capítulo 7, um capítulo que a gente está discutindo, vamos ver se fica aí ou vai para o paper, que seria a outra parte do relatório, que tem uma centralidade nas atividades físicas esportivas do ponto de vista econômico, o que poderíamos denominar o PIB das atividades físicas esportivas. É um setor economicamente importante para o Brasil, representa um setor que quem está preocupado com o desenvolvimento econômico deveria preocupar-se no sentido de desenvolver, tem potencialidade. Então, tem duas dimensões nesse relatório, que é esse universo como campo de trabalho, como campo de emprego, e outra como campo de desenvolvimento econômico, particularmente do Produto Bruto Interno. Os dados são muito interessantes. Eu vou colocando que a gente, enquanto setor, está posicionado entre os primeiros 15 campos de Produto Bruto Interno. Então, o desenvolvimento desse setor, que tem muito para ser desenvolvido, além de todos os benefícios para o desenvolvimento humano, tem também potencialidade para o desenvolvimento econômico. Finalmente, capítulo 8, um capítulo com grandes desafios, um capítulo que se pretende uma síntese de todos os elementos potencializadores de desenvolvimento humano, evidenciado a partir dos capítulos anteriores, e que terá como responsabilidade entretecer essas informações com aquilo que o Programa das Nações Unidas, com base no PNUD, tem estabelecido como a Agenda 2030, que são 17 objetivos de desenvolvimento humano, e a gente vai explicitar, e já estamos fazendo isso, como o desenvolvimento das atividades físicas esportivas potencializa cada um dos objetivos que a ONU estableceu para todos os países do mundo orientar suas agendas de desenvolvimento. Esse é um desafio muito interessante, creio que estamos avançando de forma bastante potente, no sentido de não repetir velhas fórmulas e sim mostrar efetivamente que as atividades físicas esportivas, encaradas basicamente como um direito, têm um potencial enorme para fortalecer essa agenda. Conclusões estão previstas, estamos correndo contra o tempo, a gente temos duas agendas, está muito sofrido, já tinha anunciado que são hoje mais de 1000 páginas, é um grupo muito grande de profissionais envolvidos e chegando no final de ano isso se complica.
Além disso, nossa, ficou pequeno. São 17 papers. Esos papers, imaginen que son textos que sistematizan investigaciones específicas de actividades físicas deportivas en relación a temas que son centrales, que son de alguna forma mencionados en relatorios, pero que no ganan suficiente desenvolvimiento. Entonces, tenemos un paper específico sobre el deporte de alto rendimiento, ese universo y su relación con el desenvolvimiento humano. Otro sobre la actividad física deportiva y su vínculo con el medio ambiente. Tercero, sobre actividades físicas esportivas e cidade. A gente hoje de manhã escutou várias vezes que em grande medida o que condiciona o universo das atividades físicas esportivas passa pela forma que as cidades são organizadas. E tem muito conhecimento sobre isso. Poder sistematizar isso e poder ter informação que possa fazer pensar, por exemplo, los planos directores de la cidade puede ser un elemento potencializador de las actividades físicas deportivas do lazer. Y sobre eso ese paper va a cuidar. Otros dos papers que son muy interesantes, que estamos muy entusiasmados, es la actividad física deportiva y la cultura popular. ¿Cuál es el nexo entre esas dos dimensiones? ¿Cómo convertir las actividades físicas deportivas como una manifestación de cada una de las personas? ¿Cómo se puede convertir en algo intrínseco al desenvolvimiento de comunidades y de territorios que monten sus propias formas de relacionarse con ese universo? Y para eso vamos a ver cómo eso está aconteciendo. Ese paper es uno de los papers más nuevos, no tiene en Brasil un texto que tenga focado a ese universo. O segundo paper, ainda con el mismo grupo de pesquisadores, está vinculado a las actividades físicas en comunidades tradicionales. Las actividades físicas deportivas no son exclusivamente de la cultura occidental, hay culturas, por ejemplo, la cultura indígena, que ya tenía un universo de prácticas corporales, y resgatar esas prácticas, entender cómo están y cómo se relacionan con ese universo de actividades físicas deportivas, la cultura occidental, que es la centralidad de ese paper. Tenemos después un texto sobre industria cultural, un elemento fundamental, porque las actividades físicas deportivas son atravesadas por las lógicas del mercado. Entonces hay una tensión permanente entre aquello que es necesario y aquello que es conveniente para el mercado, y ese texto de alguna forma alerta y sensibiliza sobre eso. Actividades físicas deportivas y infraestructura se parecen de cidade, pero es más puntual. Discute cuál es la infraestructura del Brasil, particularmente lo que se denomina ambiente construido, y muestra cómo pesquisas en Pelotas y Niterói han mostrado que la forma que se organiza el espacio físico do bairro, da praça, do ginásio, das academias da saúde, convida o no al envolvimiento de las personas con actividades físicas esportivas. Después tenemos un paper vinculado a personas con deficiencias, que no podría ser diferente, un sector muy importante que la gente necesita preguntarse en qué medida estamos dando las mismas condiciones para ellos estar presente en ese sector. Actividades físicas y religión, que es un elemento fundamental. La religión fala y normatiza el uso del cuerpo, y es un elemento central para entender el envolvimiento o no de determinados sectores de la población con el universo de las actividades físicas deportivas. Y después tenemos una sobre actividad física y seguridad ciudadana, en un sentido de tanto como las actividades físicas han sido utilizadas, o han intentado ser utilizadas para el control de la violencia y la seguridad de la ciudad, y por otro lado, cómo ese elemento de la seguridad afecta la posibilidad de las personas se envolver con el sector. Tenemos ainda estos dos papers que posiblemente se convierten en un capítulo, y después lo que se denominado de problemas de las actividades físicas deportivas. Entonces, un paper sobre doping y anabolizantes, actividad física y corrupción, actividad física y violencia,
de atividades físicas e excessos. Então, esse conjunto de documentos pretendem constituir-se em uma referência para que não apenas pessoas vinculadas ao campo de atividades físicas e esportivas, mas particularmente pessoas que não são do setor, possam encontrar referências para pensar, tomar decisões quando eles afetam o setor. Muito bem, eu vou passar agora, não sei quanto tempo tenho. Não. 20, Tá. Algunos elementos más puntuales sobre el capítulo número 2. Que lo podemos denominar de la actividad física no Brasil. Un capítulo que tiene como centralidad poder describir con cierta precisión, desde el punto de vista de la macrosociología, desde el punto de vista estadístico, cómo se organiza el sector, o mejor, cómo se organiza, cómo la población se vincula con las actividades físicas y deportes. Para eso estamos trabajando con microdados, o sea, son los dados disponibilizados por pesquisas de carácter censitarias, muy importantes. Brasil es uno de los pocos países, latinoamericanos que cuentan con ese banco de datos, y por eso es tan importante la gente poder tirar el máximo de información de ellos. Nosotros estamos trabajando básicamente con una pesquisa nacional de salud de 2013, o VIGT, que es otra pesquisa de carácter nacional, si bien un poco diferente de la anterior, y una pesquisa nacional de salud escolar. Desde el punto de vista de crianças y adolescentes, hay algunos límites en la producción de datos sobre ese universo. También la gente va a utilizar informaciones del diagnóstico del esporte. Es importante diferenciar en las pesquisas anteriores, yo trabajo con el dado, yo combino las variables y demás. En el caso del esporte, hasta el momento, a gente só tem acesso à informação, aquilo que eles publicam em relação ao setor. Muito bem. Então, para que nos entendamos, não é assim, pelo menos nossa palestra aqui, nossa conversa, aqui estamos denominando atividade física e esportiva. Então, partindo do pressuposto de que constituye un derecho social y expresión cultural caracteriza y justifica el término actividad física y esportiva utilizado en este relatorio como denominación del conjunto de prácticas que envuelven movimentación corporal o esfuerzo físico predominantemente asociados al lazer, en las cuales las personas confieren sentidos y valores diversos ligados a dimensiones de la salud, la aptidão física, la competición, a sociabilidade, a diversão, o risco, a excitação, a catarse, o relaxamento e a beleza corporal. Então, não falamos de atividade física, no sentido que qualquer atividade física vale, nem falamos apenas de esporte enquanto prática competitiva. Envolvemos aí práticas como as já foram mencionadas, que envolvem tanto o esporte, mas também envolve a musculação, a caminhada, a capoeira, as manifestações de dança social, aquelas que as pessoas fazem com seu lazer, e demais práticas que a gente identifica como práticas corporais de lazer. Primeiro. Segundo elemento fundamental, quando decimos que uma pessoa pratica? Esse gráfico aí mostra um estudo europeu que mostra como diferentes critérios que vocês não conseguem ler, que estão vinculados à quantidade de tempo utilizado para fazer a pergunta das pessoas, estabelece em quantas pessoas praticam dependendo desse critério. Se a pergunta é, você praticou exercício nos últimos 3 meses? El 60% de la población responde que sí. Ahora, si você pergunta,
você fez atividade física intensa pelo menos 3 dias por semana, no mesmo grupo, se reduz em torno de 5%. Então, a pergunta é, quando uma pessoa pratica, o que você me responderia? Quando a pessoa pratica? Sim. Se eu pratico uma vez por semana, eu sou um praticante. E se uma vez cada 2 semanas? Y una vez por cada 3 meses. ¿Ah? Una vez por año. Ah, entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto es un mínimo? Pero, ¿cuál es el criterio? Es un criterio de prática social. Eu jogo uma vez por semana futebol. Eu pratico. Isso tem significado para minha vida. Isso é importante. Sim. Tá. Pero eu não jogo 120 minutos. O que faço? Não, você não é ativo. Eu adoro futebol. Importantíssimo ter uma quadra para eu uma vez por semana ir jogar futebol. Me encontro com meus amigos, converso. Então, qual é o critério? Vamos colocar um critério biológico para uma prática social? Eu posso dizer, não. Fala. Não, claro, a Organização Mundial da Saúde diz assim, 150 minutos de atividade moderada ou 70. Bom, isso é um critério que se faz a partir de determinados interesses que são viáveis. Pensar na atividade física esportiva. É porque como está colocado como lazer, antes o seu conceito é lazer. Certo. Aí faz mais sentido a sua colocação de que o social é talvez o critério mais importante do biológico. Claro. Então, a pergunta é essa, Ana. Aí pode começar a metade. Tá bom. Mas a pergunta é essa, sobre o que estamos falando? O envolvimento da população é importante em função do quê? Do significado que a população dá, que a pessoa que faz dá a essa prática. Certo? Então, de novo, aqui temos, olha já dados de Brasil. Puxa vida, não. Se a pergunta é, você pratica pelo menos uma vez por semana, temos em torno de 30% da população a partir da Pesquisa Nacional de Saúde. Se a pergunta é, pratica pelo menos 150 minutos por semana de atividades moderadas ou 75 minutos de atividades físicas rigorosas, cai para 22. Então, esses elementos são significativos, certo? Não, esse primeiro, perdão, é nos últimos 3 meses. E o segundo é uma vez por semana. Então, isso também é uma grande discussão e isso faz parte do relatório. É decir, sobre o que estamos falando sobre praticar. O nome? Bruno disse, se praticou uma vez no último ano, já está. Ou, como diz a Organização Mundial de Saúde, não, menos de 150 minutos não sirve. Não, isso é reconhecido. De todas formas, a gente está trabalhando com 2 critérios, a gente está fazendo nossas análises a partir desses 2 critérios, pelo menos uma vez por semana, que tenha mais uma característica de entendimento como um elemento da vida das pessoas, e como referência para pensar isso, comparado com outros estudos internacionais, também fazemos as análises com o critério da Organização Mundial da Saúde. Então, aqui temos os 2 valores. Por isso, possivelmente, vocês discutem valores que não são, por exemplo, que apareceram no Globo Report da semana passada, não? Que a gente depois pode conversar bastante sobre isso. Então, os dados que eu vou passar para vocês daqui para frente são todos vinculados a uma vez por semana. Por que escolhi isso? Não porque o outro não seja significativo, para não fazer tanto barulho e não ter permanentemente que mudar de critério. Muito bem. Primeiro recorte, marcador. Diferença entre homens e mulheres. Todo mundo conhece isso. A gente vai tentar explorar um pouco. Mas, de fato, desde muito cedo, isso já mostra nas pesquisas com adolescentes, já a partir dos 13 anos, já há uma marcada diferença sobre o envolvimento de meninas e meninos com as práticas de atividade física de lazer.
actividades físicas y esportivas de la SEP. También tenemos otra dimensión fundamental, es un dado que me parece que es bastante novo, por lo menos a gente fez uma busca antes do relatório, que es o que significa ser una persona con deficiencia y la posibilidad de estar vinculada a actividades físicas esportivas. Es el sector de la población que menos acceso tiene. En el conjunto, consiguen apenas el 15%. No hay ningún otro tipo de recorte, excepto ser menina y tener una deficiencia intelectual, que me coloca más al fondo de la lista en la población envolvida con actividad física esportiva. Ese grupo, meninas, llega a 6% de la población. Es muy poco. A gente tem, y vamos a trabajar en un relatorio, a partir de lo que hemos denominado de inequidades. Tenemos un problema de envolvimiento mayor de la población, pero tenemos sectores de la población que están realmente excluídos de ese derecho. Cuando olhamos a idade, temos outro fator importante que é a marcada diminuição do envolvimento a partir de torno dos 25 anos. Particularmente, a gente vai ver, quando começamos a cruzar algumas variáveis, que isso não é igual para toda a população, e isso é muito importante. As pessoas jovens praticam mais que as pessoas de mais idade, mas para toda a população no mínimo. Vamos a ver que não. Un elemento fundamental es la relación entre instrucción y envolvimiento con actividades físicas y esportivas. Los sectores con menos acceso a escolaridad son los que tienen una diferencia enorme con los sectores con mayor acceso a escolaridad. Imaginen que aquí son prácticamente 4 o 5 veces más de chance de una persona con estudios superiores estar envolvida con actividad física esportiva que una persona con baja instrucción. ¿Por qué? Ahí la gente rápidamente puede crear hipótesis, mas eso está fuertemente vinculado a la diferencia de clase social. Aquí tenemos la diferencia de renta. Pegamos toda la renta, la población la dividimos en 10 fracciones iguales y vean por favor la diferencia que existe entre aquellas personas con menor renta y aquellas personas con mayor renta. El dobro. Lembren de esto. ¿Cuál es la práctica corporal más realizada en Brasil? Caminhada. Vean que no está vinculado a custo de acesso a instalações, academias, não estamos falando disso. Então, isso traz um elemento de renda, traz um elemento cultural e de organização do tempo, que é um elemento fundamental. A renda, pues muitas vezes não, porque não tem como pagar o serviço. Não se trata de pagar o serviço. Se trata de ocupar a renda, las condiciones de producción de esa renta y cómo eso ocupa el tiempo de vida. El tiempo que demoro para ir a trabajar, la ocupación del tiempo que no estoy trabajando de forma productiva. Entonces, ese elemento es muy importante a ser considerado cuando se piensan y se interpretan los datos sobre el envolvimiento de la población con práctica corporal. Y después, a partir de un determinado concepto de clase social, lo podríamos denominar de característica de empleo, vemos nuevamente una marcada diferencia. Especialistas autónomos son personas que viven de vender su servicio a partir de tener una titulación de nivel superior. Un médico, un abogado. Observen por favor la diferencia entre ocupar esos sectores y ser un trabajador elemental, un trabajador con baja cualificación. Estamos hablando de distancias abismais. Y ahí a gente tem que sempre redobrar los cuidados
quando falamos e pensamos políticas de intervenção. Se vocês, e aí vou fazer uma pequena crítica ao programa de sexta passada, qual foi a explicação central do não envolvimento da população com as atividades físicas esportivas? Que foi passada a partir do uso sistemático de duas palavras. ¿No vieron el programa? No, por ahí fui el único que vi el programa. No, pues eu não vi sexta-feira, estava voltando à reunião, mas fiquei sabendo e assisti algumas vezes. Assistam, por favor, está disponível. Vejam, se não é preconceito mío, mas a palavra que mais utilizou o reporte para explicar isso é preguiça. Não, hay que vencer a preguiça, hay que vencer a preguiça, hay que vencer a falta de disposição, quando eu falo isso, estou dizendo, aqui não estão os preguiçosos e aqui estão os preguiçosos. ¿Sí? Então, explicações individuais, ¿ah? Para variáveis que não são apenas individuais, é muita crueldade. Porque você coloca um problema que é coletivo, na forma que nos organizamos, por exemplo, o tempo que eu demoro para ir a trabalhar, le digo así al taxista del programa, no, você tem que trabalhar 12 horas e depois você vai caminhar, ¿ah? Sem dormir. Porque só questão de vontade e abandonar a preguiça. Muito bem. Pero vamos a ver algunas combinaciones de esos elementos. Vean aquí, por favor. Eso es idade y sexo. Esa línea de cima, que está un poco desfocada, no sé si son mis olhos, es homens. Y aquí, mulheres. Entonces, tem uma queda muito importante do envolvimento dos homens entre estas duas faixas etárias, tanto que eles não se diferenciam nas duas últimas. Então, quando decimos que os homens são mais ativos que as mulheres, nos estamos referindo a los homens jovens, são mais ativos que as mulheres. E são mais ativos que as mulheres a partir de um tipo de relação que é uma vez por semana, centrado basicamente em jogar bola. As mulheres têm uma característica, têm uma menor proporção da população envolvida, pero essa proporção se mantém muito mais estável com a idade. Um segundo elemento, por favor, observe. Aqui eu simplifiquei e coloquei as classificações sociolaborais, las clasifiqué en 5 grandes sectores. Clases altas, vean ahí capitalistas, personas que son donos de empresas, y tienen muchos empregados, profesionales liberales, gerentes. Después tenemos clases medias, que son pequeños propietarios, que tienen algún negocio, que tienen alguna titulación universitaria, pero trabajan para otro. Aquí trabajador típico, trabajador carteira assinada, que tiene algún tipo de conhecimento que le permite hacer su trabajo, pero no es un trabajador cualificado. Trabajadores elementales, aquellos que hacen los trabajos más simples de nuestra sociedad, consecuentemente son más remunerados. Vean que no estoy diciendo menos importantes, sino aquellos que necesitan menos formación. Y después los trabajadores agrícolas. Entonces, nuevamente, vean que cuando las personas son más jóvenes, las diferencias son mucho menores. Ya hay diferencia. Los sectores sociales más altos ya tienen una vantagem sobre los otros sectores. No entanto, a lo largo do tempo, a diminuição é muito menor. Enquanto que los sectores populares tienen una fuerte queda en relación con la idade. E esse tipo de informação me deve servir para pensar políticas de interferência. O grupo anterior era de homens, assim, e este é de mulheres. De novo, vemos uma marcada diferença, ¿no? Então, entre pessoas que estão em um setor social privilegiado e trabalhadores de carteira assinada.
eles têm uma relação muito mais estável ao longo do tempo, mas é uma marcada diferença desde o início até o fim da vida. Outro elemento fundamental que eu já tinha comentado com vocês é quando pensamos mulheres praticam menos que homens. Mas todas as mulheres? Não. Essa diferença se dá fortemente vinculada à classe social. Setores, por exemplo, no campo da gerência, no campo dos setores mais altos, a diferença entre mulheres e homens, neste caso, mulheres praticam mais que homens proporcionalmente. Então, temos sim um setor que proporcionalmente pratica menos, que são mulheres, mas elas não se distribuem igual ao longo de todos os extractos sociais. São os extractos sociais mais baixos, aqueles que têm menos condições econômicas, onde essa diferença se aprofunda. E nos setores mais altos, essa diferença cai notavelmente. Muito bem. Terminou? É fácil. Você manda aqui ou não? 5 minutos. Tá bom. Não, eu poderia mostrar informações similares, mostro rapidamente, para a população. Bueno, aqui estão os tipos de práticas. É algo muito interessante para quem faz intervenções de campo, que nos pensa na formação da população. Mas vou passar rapidamente, então, para dar alguns dados sobre os jovens de 13 e 17 anos, a partir das informações que a gente pode pegar dos microdados de uma pesquisa nacional sobre a saúde do estudante. Lá, uma pesquisa com muita potência para quem trabalha com esse setor. Vejam que se foram entrevistados 98.000 crianças, jovens, sentados basicamente entre 14 e 15 anos. Então, temos informação riquíssima. Como as perguntas foram pensadas por um epidemiólogo e não por alguém que está ocupado no campo da educação física ou esporte, as perguntas são sobre quanta energia gastou, não sobre que tipo de modalidade praticou, por exemplo. Que é um pecado não ter perguntado isso. No entanto, tem perguntas muito interessantes. E tem uma pergunta, que é essa que está aí, que diz assim: nos últimos 7 dias, sem contar as aulas de educação física da escola, em quantos dias você praticou alguma atividade física como esportes, dança, ginástica, musculação, lutas ou outras atividades? Pumba! É isso que quero saber. No entanto, de novo temos nossa pergunta. Vamos nos ocupar de quem, assim, para poder discutir o assunto? Quem praticou uma vez nos últimos 7 dias, que faz quase 66%, ou quem praticou pelo menos todos os dias, que é um 12%. Dá para entender? De quem estamos falando? Para poder nos entender, eu peguei aqui para comentar com vocês aquelas que pelo menos praticaram 3 vezes na semana. Certo? Bom, observem, por favor, que a distância entre meninos e meninas aqui aumenta. Essa distância é grande entre adultos. Entre meninas também é alta. Não tanto porque as meninas praticam muito menos que as adultas, sino porque os jovens praticam mais que os adultos. Quando a gente vê a idade, a gente não consegue detectar, por lo menos a partir, uma queda importante da proporção de jovens que praticam pelo menos ou declaram praticar 3 vezes por semana. No entanto, quando a gente avalia só meninas por um lado e meninos por outro, a diferença é marcada desde o início. 50%, mais de 50% dos meninos, em torno de 30% das meninas.
Então, nosso problema começa mais cedo ainda, por volta de los 9, 10 años, cuando a gente pensa que não deveria existir diferença entre o movimento de meninas e meninos. Não encontramos diferenças em base à cor de pele e trabalhamos com um marcador socioeconômico que pensava explicar para vocês, mas vão ter que confiar que vale a pena esse marcador, que é possível separar os jovens a partir da condição socioeconômica da família em 5 grandes categorias. Então, número 1 são as classes que podemos denominar populares, que vêm de crianças que estão localizadas em famílias de classe popular, e o 5 em los sectores mais altos da sociedade, do ponto de vista socioeconômico. E aí que eu gostaria de marcar a forte diferença que há entre pertencer a uma família ou pertencer a outra. É muito importante levantar isso, porque não trabalhamos na ideia que essas pessoas têm que ser, devemos levar esporte porque tem violência, porque temos que ocupá-las na segunda parte, o tempo que não estão fora da escola, para que não se metam em problemas. A gente está pensando o acesso à atividade física e esportiva como uma questão de direito. Então, o que nos mostra estes números, que esse setor tem menos acesso, então eles estão sendo, por pertencer a esta família, eles têm cerceado seu acesso a um direito. E a gente tem que pensar isso como se fosse o acesso à saúde, às vacinas, o acesso à escola. Muitas vezes o raciocínio é assim, bom, eu dou esporte para que isso, se ele vai bem na escola. Então usamos o esporte como uma ferramenta de motivação e de prêmio castigo. Se ele vai bem na escola, continua vendo o projeto. Se não vai bem na escola, não vem mais ao projeto. Fernando, o pessoal está pulando. Sim. Do ponto de vista do direito, isso não é conveniente. Por quê? Porque a gente não diz assim, bom, se você não se comporta, você não vai à escola, se você não te comporta, não te coloca uma vacina. Na prática da atividade física esportiva, são um direito e deve ser garantida, independente de outras condições. Finalmente, a gente está trabalhando na ideia de do que temos denominado de um mapa de inequidade de acesso à prática esportiva, que nos vai permitir localizar diferentes setores da população nesse mapa e poder, de alguma forma, auxiliar a pensar as políticas nesse campo. Então, aqui você tem na linha amarela o que é na metade da população, na média do acesso da população a esse campo, e para cima aqueles que estão sobre-representados nesse setor, e para baixo os que têm acesso desigual. Esse trabalho está em elaboração, mas eu quero que vocês minimamente entendam e se reconheçam. Esse ponto vermelho aqui corresponde, por exemplo, a uma mulher que é gerente e tem estudos superiores. Vejam que ela está muito distante das outras mulheres. Esta é uma pessoa, independentemente do sexo, que tem uma deficiência. Esta é uma trabalhadora, uma mulher trabalhadora no campo de serviços domésticos, com estudos fundamentais apenas. E o quarto aqui é um gerente com estudos superiores e homem. Essa é a possibilidade de um sujeito ou outro estar envolvido com a atividade física esportiva. Pretendemos que esse mapa nos ajude a entender como se distribui a inequidade de acesso às atividades físicas esportivas, e isso nos permita, de alguma forma, fazer pensar a quem toma decisões de como fazer que este grupo se aproxime do outro. Tá certo? Muito obrigado e desculpem a demora.
Obrigada, Fernando. Eu tinha trazido uma apresentação também para aprofundar um pouco o tema das escolas ativas. Como não vai dar tempo, eu queria só, então, dizer que eu trouxe 5 exemplares do caderno. A Paula Cossacas, que também coordenou a realização desse estudo, está aqui nesses 3 dias, então quem tiver mais interesse também pode procurar a Paula, pode procurar, a gente pode conversar mais a respeito. Como disse o Fernando, o esforço da pesquisa das escolas ativas, ele começou antes mesmo do esforço do relatório de desenvolvimento humano, né? Mas a gente já tinha a perspectiva de que podia haver um relatório, então desde o começo também a gente já sabia que isso podia vir a integrar o relatório. A pesquisa em si, também só muito rapidamente, fez, né, um mergulho no sentido de olhar a escola como um possível cenário de desenvolvimento humano também, né? E aí a gente fez perguntas muito simples, né? Quer dizer, o que é uma escola ativa? Como é que você mede uma escola ativa? Quantas escolas ativas tem no Brasil? Que tipo de coisas a gente faz para tornar uma escola mais ou menos ativa, né? Então, assim, num esforço de tentar dialogar mesmo com esse conceito, né? Mas não só de dialogar conceitualmente e teoricamente, né? Então, assim, a gente partiu de uma discussão teórica conceitual, enfim, que olhou a escola brasileira, a cena pedagógica da escola brasileira, que tão apta ela estava para dialogar, né, com o tema das escolas ativas, mas a gente deu um passo além também de tentar entender esse fenômeno, né? Então, a gente fez uma abordagem telefônica nacional, falamos com ao redor de 500 escolas, uma abordagem que foi uma amostra que foi bem estratificada, contamos também com a ajuda de estatísticos, né, o professor Dalton, o Giovanni, lá da Universidade Federal de Santa Catarina. E aí a gente teve uma primeira saída, né, um primeiro resultado dessas conversas com essas 600 escolas que são representativas, 500, 600, que são representativas para o Brasil, né? E na sequência a gente fez um estudo mais etnográfico, né? Então nós fomos a um conjunto de escolas e ficamos lá mergulhados durante alguns dias, né? Para poder dialogar um pouco com os dados que a gente tinha levantado telefonicamente, né? Então, enfim, tem uma publicação que a gente fez esse ano, que é esse Caderno de Desenvolvimento Humano sobre Escolas Ativas no Brasil, né? Que traz alguns resultados desse esforço, mas o completo resultado a gente vai ver de fato no capítulo do relatório de desenvolvimento humano, né? Inclusive, enfim, um dos produtos interessantes desse esforço é uma régua para medir escolas ativas no Brasil, né? Então a gente chegou a elaborar uma régua, a gente tem um conjunto de itens, né? Quer dizer, de perguntas que calibraram bem, que a gente conseguiu colocar na régua para medir o traço latente escola ativa, né? E essa régua, como ela foi feita com a TRI, né, com a teoria de resposta ao item, ela pode servir daqui para diante, quer dizer, você pode colocar novas perguntas em novos instrumentos de coleta nacional, né? E se essas perguntas calibrarem com as que a gente já tem lá, ela vai ficar uma régua mais interessante, né? Mais fidedigna, e a gente vai então poder, na verdade assim, a gente só deu o pontapé inicial, né? Com esse esforço de medição, né? que já foi dado. Como o tempo acabou, combinei com a Ana da gente abrir só para 3 perguntas, não é isso, Ana? Tem no caderninho que vocês receberam, tem como escrever as perguntas. Então a gente fala dessas 3 e encerra depois. Só enquanto chegam as perguntas, contar que o PDF do caderno também já está no site da REMS, na área de conhecimento de rede. Massa. Está no site da REMS, está no site do PNUD também. O Fernando subiu também, não foi, Fernando? Na biblioteca da Unijuí, né, que é a universidade dele, então já está na rede fácil para todo mundo poder acessar. Tem uma pergunta da Norma Sá, dizendo assim: por favor, apresente o slide de quais AFs são mais praticadas e comente. Só se a Ana deixar, senão... É assim, a prática corporal mais realizada no Brasil é a caminhada. A prática mais realizada no Brasil é a caminhada e, em segundo lugar, o futebol. O terceiro está a musculação. O quarto, a musculação, a terceira. E depois vem as ginásticas, estas estão todas meio juntas, né, que têm algum elemento de caráter aeróbico. Há uma forte diferenciação dentro das práticas, como vocês imaginam, vinculado ao gênero
y también vinculada a clase social. Então, son las más praticadas por quién? Eso es una pregunta fundamental. Tenemos un elemento geral, que es ese, mas a gente tem que fazer perguntas específicas, porque isso é muito importante para pensar intervenção. Então, a caminhada é muito menor praticada pelas pessoas mais jovens, né, homens, no entanto, se convierte praticamente na única atividade física entre os mais velhos, também entre homens. Os programas de exercício físico, aí reunimos todo o que se faz, tanto na academia como em outros lugares, são mais estáveis. Proporcionalmente se realizam na mesma proporção. O futebol é o esporte mais praticado pelas mulheres, certo? Disparado sobre os outras modalidades. Isso também é muito importante. Proporcionalmente, as mulheres praticam muito menos futebol que os homens, mas a prática do futebol é basicamente o esporte feminino. Depois temos o vôlei e o basquetebol, que são os que estão... Tem um item que se chama outros, né? E aí imagino que temos tudo, que é um índice bastante interessante, está em torno de 3,5% da população em geral, mas também há mais outros entre os meninos, entre os homens, e particularmente nos setores sociais mais altos. Mais alguma? Sim. A gente fez Eduardo do SESC, a gente fez uma pesquisa em 2013 com a IPS, uma consulta, e um dado me chamou a atenção, que eu não sei se esse recorte está presente no relatório. Quando a gente falava dos motivos da prática, porque praticava, as classes mais altas vinculavam à saúde, e as classes mais baixas ao lazer. Isso era muito claro, era quase uma inversão. Isso gerou uma hipótese para a gente que talvez o lazer seja a primeira coisa da qual você abre a mão. E por isso também as classes mais baixas não estão colocadas lá, e como a classe mais alta coloca isso como saúde ou como uma necessidade, ela se policia mais para estar lá dentro. Não sei se esse recorte passou do lado para vocês. Sim, eu achei importante dizer que tem dois elementos aí. Esse relatório vai ter, mas são dados indiretos, as perguntas não permitem isso, a gente não pode trabalhar, mas eu diria que tem dois elementos muito importantes aí de diferenciação por gênero, de novo. Não? O lazer é uma resposta que está presente não nas classes sociais mais baixas, sino nos homens de classes sociais mais baixas. O conceito de saúde é muito mais comum entre mulheres, independentemente da classe. E o conceito de saúde nos setores sociais mais altos aparece à medida que vai crescendo na idade, não entre os mais jovens, e sim entre os mais velhos. O que temos aí? Que o conceito de saúde aparece junto com a possibilidade de prática, não necessariamente que os setores mais altos tenham o conceito, sino que frente à possibilidade se justifica por isso. E em um setor, assim, por isso eu gostaria que fique deixado muito claro, a gente fez uma pesquisa vinculada à tese de doutorado, onde a gente investigou com empregadas domésticas, não? Por que elas faziam atividade física? Eu diria que aí a resposta foi diretamente a inversa. Elas só se permitiram fazer atividade física quando a doença estava instalada, porque aí tinha uma justificativa de ocupar com seu tempo com algo não produtivo. Qual seria a dimensão produtiva? O combate à doença. Fazer, assim, frente à exigência do tempo, né? E isso é um elemento fundamental. Comprometido entre a atividade produtiva e a reprodução da vida social, que é manter a casa, mandar o filho, cuidar, ocupar um tempo para o lazer
no sector de feminino praticamente está fora de cogitação. Por isso, eu diria assim, seria impreciso dizer que lá no setor popular está vinculado a la SER. Não, sim nos homens, mas não nas mulheres. Um elemento aqui muito importante que me esqueci de mostrar nas láminas, há uma pergunta que acho que é fundamental, que se pergunta aos jovens da PENSE, se ele tivesse a oportunidade de fazer atividade física, ele faria ou não faria? Então, de los 30 e poucos % que declararam não fazer atividade física, só 11% fala assim, não, apesar de poder, não faria. E 80% faria assim, não. Eu, se tivesse a oportunidade, faria. E isso é tanto para que responderam faziam uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, o que quero dizer com isso? A explicação da preguiça tem que ser relativizada. Se a gente acredita nas respostas dos jovens, diria assim, teríamos só 11% dos jovens que não fazem e não querem fazer. 90%, alguns fazem, outros não fazem, e os que não fazem, eles querem fazer. E isso é muito importante para tomar decisões que impactem no setor. Obrigada, gente. Acho que não dá tempo da terceira, né? Combinei com a Ana da gente terminar aqui. Então, só agradecer e dizer que a gente está à disposição para aprofundar nessas questões todas, nesses dias aqui, tá bom? Obrigada.